Boa noite. Vamos começar esse momento de agradecer a Deus. Primeiro eu quero estar aqui louvando o nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele tem sustentado a nossa vida, mesmo durante esse período de isolamento social. E eu sei que Deus também tem abençoado a sua vida e que Deus continue abençoando as nações. E passaremos por esse momento porque Deus tem providenciado tudo aquilo que vem para nos socorrer. Hoje é um dia especial, onde grande parte do mundo, aqueles que confiam na esperança no Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, celebram a Páscoa. A Páscoa é um acontecimento muito especial, mas a gente precisa compreender bem a Páscoa. Nós não podemos trazer a Páscoa para uma lembrança como se fôssemos judeus. A Páscoa para os judeus representa o momento em que eles estavam trazendo a lembrança para suas famílias de um tempo que saíram de um cativeiro lá do Egito, aonde Deus trouxe o seu poder, a demonstração do seu poder, poupando em cada família o seu primogênito, para que pudesse o coração de Faraó ser quebrantado. E Deus falou a Moisés para falar de geração em geração, de pais para filhos, filhos para outros filhos, de que a Páscoa era a lembrança viva de quanto que Deus os amou, o povo hebreu, o povo judeu, para tirá-los ali de um cativeiro de 430 anos no Egito. Jesus, o Deus encarnado, ele nasceu como judeu também, e ele celebrou a Páscoa. Mas o momento principal da grande obra dele, ele inaugurou para nós algo muito especial, e que aí nós celebramos e que nós adoramos a Deus pelaquilo que é a consumação, uma obra de Deus para a humanidade, que é a morte, mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o poder para nos libertar de um cativeiro eterno da morte, aquele que nos livra do vírus do pecado para nos dar a eternidade com Ele no céu. E compreender bem esse momento é algo essencial para a gente celebrar esse momento na nossa vida. É claro que não vamos nem falar do chocolate, dos ovos, porque isso tudo vem como um desvio e isso aí não entra dentro daquilo que Deus revelou para nós como seu povo. Mas o que eu gostaria muito de compartilhar aqui nessa noite é algo que, para levar esse evangelho maravilhoso ao mundo inteiro, o apóstolo Paulo, ele então fez dessa maneira. E impressionante o momento quando ele vem, depois de uma jornada evangelizadora, passando por toda a Ásia, e ele chega na Europa. E quando ele chega na Europa, ele fica aguardando a chegada, principalmente de Timóteo, mas ele não perde tempo. Ele não ficou sonolento, ele não ficou descansando, e ele ficou lá em Roma, e ele depois seguiu para a Grécia e foi para Atenas. E Atenas, ele começou a falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, aquilo que tinha ele experimentado. Só que ele estava, então, nesse momento, no berço da civilização. E quando ele se torna notório pela pregação dele, multidões acompanhando para ouvir ele trouxe um despertamento para aquilo que estava envolvido na cultura grega. E aí vieram aqueles que eram os líderes, aqueles que eram os pensadores daquela época, por exemplo, um grupo chamado Epicureus e outro chamado Estoicos. Esses grupos eram os mais influenciadores com os pensadores da época do mundo grego. Eles se aproximaram do apóstolo Paulo e falaram: nós queremos que você também venha falar para nós, para todo o povo. E aí Paulo seguiu até o ponto mais importante, que era o grande teatro aberto para debater tudo aquilo que era de informação, de conhecimento. E o que é impressionante no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, é a maneira como o apóstolo Paulo se dirigiu a essas pessoas. E olha que ele estava com um grupo que se dizia altamente capacitado, mas também de uma diversificação enorme. Os epicureus, por exemplo, eles defendiam a sua filosofia, o seu conhecimento, mas eram ferrenhos naquilo que constatavam que a vida humana estava relacionada à sua própria natureza humana, o homem era o centro, ou seja, eles eram fortemente ligados ao ateísmo. Mas existia um outro grupo, que eram os estoicos, e esse grupo também desenvolveu na filosofia daquilo que era o pensamento grego, a visão do aperfeiçoamento do homem sobre a moral, pela ética, no seu relacionamento, na sua conduta social. Então não eram pessoas
que Paulo estaria falando e a multidão que não estavam sem conhecimento. Ele não os influenciaria fácil, mas ele estaria ali para poder levar a palavra de Deus. Mas como levar? Como levar essa palavra de Deus? Isso nos remete ao dia de hoje. Como que nós vamos levar essa palavra de Deus num tempo em que o mundo inteiro está vivendo um isolamento social? Como levar a palavra de Deus aonde nós temos no mundo inteiro uma diversificação cultural e uma diversificação como se adora. Em cada canto do mundo, os povos que já não são de agora, receberam por herança, adoram os deuses conforme eles construíram. E se nós aterrizamos ou chegamos aqui mesmo no Brasil, quantos deuses nós temos? Quantas formas de adoração nós temos? Até mesmo dentro daquilo que se diz o cristianismo, nós estamos rodeados de formas de deuses que foram sendo construídos, dando formas a eles, mas tomando parte de uma religião e que quer também dar um destaque de ser cristã. O que vamos entender? Nesse capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, andando por aqueles lugares aonde ele foi levando, até chegar ao cume da montanha, e ele chega já preparado, e quando ele chega naquele lugar, ele inaugura o diálogo com eles, criando um elo, e fala com eles: olha, eu bem sei e conheço a vossa cultura, que vocês aqui reverenciam todos os deuses. E naquele tempo em Atenas, tinha altares construídos para mais de 30 mil deuses. Tamanha diversificação do que se adorava no mundo, conforme era naquela época. Mas Paulo encontrou lá uma identificação diferenciada, que estava escrito assim, lá no altar: ao Deus desconhecido. E é esse Deus que também eu quero agora falar aqui para nós nesse momento, para a gente levar para todas as pessoas que hoje possam estar pensando em celebrar a Páscoa, como as outras pessoas que estão aí passando um desafio de isolamento social, mas eu quero te apresentar um Deus que pode ser para a grande maioria das pessoas desconhecida, mas que através de você, através de mim, quer se fazer conhecer a todas as pessoas. O nome dele é Jesus Cristo. Só que quando Paulo identificou lá esse altar que estava escrito ao Deus desconhecido, ele remeteu a algo histórico deles. Existia um filósofo chamado Epimênides, e que ele viveu há cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naquele período que a cidade de Atenas, ela foi acometida de uma praga. E a gente está bem envolvido nessa situação hoje, né? A gente tem aí o coronavírus, que é uma praga, ainda não tem cura. E essa praga estava assolando as vidas de Atenas, na Grécia. E eles estavam buscando e clamando a todos esses deuses. E eles estavam diversificando nos altares, buscando e clamando, mas nada adiantava. Até que alguém falou do conhecimento de Epimênides e que ele poderia vir e ajudar nessa situação. E aí ele saiu, estava lá numa ilha grega, e ele foi convidado para ir até Atenas. E quando chegou lá, as pessoas indagaram para ele: como que nós vamos resolver? Essa praga vai nos consumir, essa praga vai nos destruir. E o que ele fez? Ele então pediu para que todos os pastores que pudessem doar ovelhas das mais diversas espécies. E foi feito assim. E depois que chegaram todos esses animais, ele orientou os que ficassem em confinamento durante um bom tempo, e que não fossem tratados, que deixassem com fome. E a partir daí, depois de passar desse tempo, ele ordenou que elas fossem soltas, mas para serem acompanhadas. Aquelas que porventura não saíssem correndo para procurar uma relva, um mato para poder comer, mas pudessem ir para algum lugar e ali sentasse e descansasse, elas estariam revelando o que o Deus verdadeiro queria apresentar naquele momento para eles. E assim aconteceu. A história registra de que grande parte daquele rebanho saiu de perto onde elas estavam confinadas, chegou no outro lugar e ali ficou, descansou e não comeu nada. Então o que ele fez e orientou as pessoas? Pegue um animal desse, sacrifica e coloque ali o altar e adora esse Deus
ao Deus desconhecido. E com isso, vieram então todos eles, os gregos, adorando ao Deus desconhecido. O altar estava ali. Adoraram um Deus desconhecido e quando adoraram e sacrificaram esse animal, a praga cessou e mantiveram isso ali. E quando Paulo chegou e conhecendo a história, ele se relacionou com eles através disso. Olha, eu quero falar para vocês, através desse Deus, que vocês construíram um altar, que vocês têm aqui por séculos, e que vocês o adoraram, mas que vocês não o conhecem. E eu quero falar a vocês agora desse Deus, que para vocês é desconhecido, mas que se fez conhecer a mim. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Olha, nós podemos ter muitas catedrais, nós podemos ter diversidade enormes de maneira de se cultuar, construir altares, dar-se formas, se adora. Mas Jesus Cristo é conhecido na sua vida? Jesus Cristo é conhecido na sua casa? Jesus Cristo é quem Ele é para você? Tem sido o que Ele é para a humanidade? Jesus em nenhum momento Ele tomou parte de partidos, em nenhum momento Jesus tomou parte de governos, em nenhum momento Jesus tomou parte de religião. Logo, aonde se busca o Deus verdadeiro, seja em qualquer cultura, seja em qualquer etnia, mas buscando com sinceridade, como os gregos faziam, mesmo sem conhecer, mas buscando, eu busco a um Deus desconhecido. Escreveu lá, não deu forma porque já sabiam que esse Deus era de poder e de espírito. E Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo é Deus. Ele é aquele que para muitos era desconhecido. Para muitos hoje ainda é desconhecido. Mas para nós, Ele se fez revelar para que a gente possa revelar Ele aos outros. E de que maneira? Um Deus que se fez carne, habitou na terra em forma humana, levou o sacrifício dos pecados de todos nós, para que pudéssemos conhecê-lo. E a mensagem dele transborda em nós, não como um peso de sacrifício para nós machucarmos a nós mesmos ou aos outros, não para sairmos matando ou discriminando as pessoas pela religião, pela etnia, pelo seu gênero, mas um Deus que se manifestou a nós, pela sua morte e pela sua ressurreição, pelo amor, porque Deus é amor. O Deus que se revela a nós em amor. A Páscoa é isso, é a revelação do amor de Deus, que Jesus Cristo, que é Deus, morreu numa cruz, sacrificando-se a si mesmo como o único sacrifício eficaz, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, morto, mas Jesus Cristo, que ressuscitou para se revelar a nós. O Deus desconhecido, hoje Ele se faz conhecido. De você, de mim, da sua casa, da minha casa. Que possamos celebrar a Páscoa de Jesus. Um Deus que se revelou a nós pelo amor. E que Deus abençoe o mundo. Que Deus possa trazer o alívio, o socorro num tempo tão difícil como esse. Como Ele fez lá, naquele tempo, na Grécia, eliminando a praga. Oramos a Deus para que Deus possa trazer uma solução para esse tempo. Mas pela convicção que já temos, pela ressurreição de Jesus, Jesus a trouxe para nós a maior libertação que poderíamos esperar, a maior cura que poderíamos esperar, que é a libertação da morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que o coronavírus possa levar o nosso corpo, mas não levará a nossa eternidade junto com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.